Fala pessoal, meu nome é Gustavo, estou aqui hoje para gravar essa videoaula de Golang, então, onde a gente vai falar sobre Go Routines. Antes de entrar no assunto, quero me apresentar então. Eu trabalho com desenvolvimento desde 2017, trabalho hoje ativamente com um produto de streaming e uso tecnologias como Node.js, Rush e principalmente o Golang com mensageria e microserviços, tá? Vamos para o assunto de hoje que vai ser Go Routines. Basicamente, antes da gente ir para a tela, da gente ir para a prática de fato, eu quero introduzir você melhor a esse mundo de Go Routines, que é uma coisa tão utilizada no Golang, e se aproveitar dessa parte multithread do Golang. Antes da gente entrar na parte da programação, vamos pensar na Go Routines sendo fora da programação para a gente entender melhor. Vamos lá, imagina que você tem as suas tarefas de casa, correto? Num processamento single thread, que é um movimento só, tem que limpar a sua casa. E nessa limpeza de casa, você vai lavar sua roupa, você vai lavar a louça e vai limpar o chão, por exemplo. Aí, digamos que você pega um sábado à tarde para fazer isso. Pegando esse sábado à tarde, você começa limpando a roupa. E aí você gasta da 1 às 2 da tarde para limpar a roupa. Das 2 às 3 você gasta para limpar o chão e das 3 às 4 lavar a louça. Nesse ponto, fazendo essa execução convencional, digamos assim, você gastou 3 horas. Agora pensa que você é uma gorrotine, que você consegue se dividir em várias execuções. Então imagina que você tem essas mesmas 3 tarefas para fazer. Imagina então que você agora consegue fazer as 3 ao mesmo tempo. Todas são tarefas de 1 hora, mas imagina que elas estão sendo feitas ao mesmo tempo. Logicamente, você vai acabar tudo em 1 hora. Por quê? Porque você está fazendo 3 tarefas ao mesmo tempo. O importante é que você entenda que você recebe essa chamada e aí você consegue processar mais de uma tarefa ao mesmo tempo em uma execução só. Eu acabei de pegar aqui um exemplo na documentação oficial do Go, tá? Acabei pegando um exemplo do Hello World. Perceba que eu só iniciei o projeto aqui. Criei um hello.go e rodei aqui. Eu vou simplesmente criar aqui uma outra função de exemplo para a gente fazer esse tratamento. Nesse for, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou criar um índice que vai se iniciar em 1. Ele vai se iniciar em 1 e enquanto esse índice for menor ou igual a 5, a gente vai incrementar esse cara. Então a gente vai ficar somando esse cara até ele chegar em 5. Essa libzinha do Go, a fmt.println. E o que que a gente vai printar na nossa tela? Está executando e vamos colocar qual é o índice que ele está executando. Essa execução, o que que a gente vai fazer com ela? A gente vai usar a funçãozinha time aqui do Go. Vamos importar ponto .sleep, que é basicamente uma espera, né? A gente vai colocar o Go para dormir de certa forma e ele vai esperar 1 segundo. Então, ponto time second. E eu já explico melhor o porquê eu coloquei essa linha a mais aqui, mas explicando melhor esse for, então a gente tem um for simples que só vai parar de se incrementar, ou seja, só vai parar de executar esse loop quando ele chegar a 5, as 5 execuções dele. O que que a gente vai fazer? A gente vai printar no nosso terminal aqui na execução esse executing e qual é o índice que ele está executando. E a cada execução, depois que ele printar, a gente vai ter aqui o nosso time.sleep, que é basicamente uma pausa que ele vai dar de 1 segundinho, beleza? A gente simplesmente fazer vir aqui na função main e colocar for example sem go routines, vamos ver qual é o funcionamento disso? Vamos colocar aqui go ponto. Ó, perceba que ele está executando aqui no meu terminal 1, 2, 3, 4, 5 e printou Hello World, correto? Vamos ver o que acontece agora então, se a gente colocar Go aqui. O que que essa anotação quer dizer? Quando a gente coloca Go na frente de uma função, a gente está falando que essa função vai ser uma Go routine. Consegue transformar essa nossa função for example em uma Go routine. Vamos ver o que acontece agora se a gente executar esse programa. E ele simplesmente executou um Hello World. Por quê? Ele não deveria executar a GoRoutine? Não. Por quê? Fica melhor de você entender aqui. Eu vou pôr aqui um time.sleep de 2 vezes time second também. Já que a gente vai esperar 2 segundos, a gente vai começar a executar essa routine, vai esperar 2 segundos e só então vai executar o hello world. O que que ele tem que fazer para a gente? Ele tem que executar pelo menos 2 vezes isso daqui. Então vamos ver se é isso que acontece. E por que pelo menos 2 vezes? Porque é o tempo possível que se encaixa nesse 2 vezes time second. Vamos ver se é isso que acontece.
executou duas vezes, executou até três vezes e jogou o Hello World pra gente. Então percebe que a Gorrotine, ela começou a ser executada, mas lembre-se, ela era para executar cinco vezes, só que o nosso programa, ele terminou antes da nossa Gorrotine terminar. Isso até acaba sendo uma prova de uma das reais funcionalidades da Gorrotine, que é liberar a thread principal para acontecer outras coisas. Então, por exemplo, tu acaba tendo a tua finalização da tua execução da função completa, né, o Hello World, antes de uma das tuas funções de Gorrotine terminar. Isso mostra que a tua thread principal não fica travada pela execução de uma Gorrotine. Então, tu pode orquestrar isso de várias maneiras, ter várias funções sendo executadas em segundo plano, que é o caso da for example, mas tu acaba provando no teu código aqui, com esse exemplo, que a thread principal não fica travada. Então, tu consegue ter várias coisas executando em segundo plano, além da tua thread principal. Aqui, por exemplo, a thread principal só esperou a Gorrotine que a gente realmente pôs ali um time.sleep de 2 segundos. E realmente fez com que o tempo da execução da thread principal levasse 2 segundos, automaticamente deu tempo suficiente para executar três vezes o que tinha dentro da Forks. Para deixar esse exemplo mais claro, a gente pode até criar outra função aqui, ó, e ver que uma gorrotine não interfere na execução uma da outra. A única coisa que interfere é o tempo de execução que a minha thread principal tem para executar essas rotinas. Então, eu posso ter aqui a minha 2. Única diferença é a minha 2 sendo começando no 6 e terminando no 10. E aí você vai ver que as duas rotinas executam ao mesmo tempo, normalmente. A única coisa que muda é que no final eu tenho a minha thread principal executando e finalizando ela mesma. Então vou executar um. Percebe que, ó, que se executou três execuções de cada uma, porque as duas executaram ao mesmo tempo, no tempo que tinha disponível para elas dentro da minha thread principal. Porém, pessoal, digamos que eu preciso que de fato isso aqui execute antes de eu devolver, antes de eu terminar a minha execução. Quando eu quero fazer isso, eu posso usar um canal, que aí, com o canal, a gente faz a comunicação entre GoRoutine e entre função main, função principal, né? A thread principal. Então, o que que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai criar esse canal. Para a gente criar esse canal, a gente vai simplesmente, aqui na nossa GoRoutine, na nossa função, que é uma GoRoutine, vai receber o nosso channel, que é do nome chain, o tipo dele é chain, e vai ser um boolean. E aqui a gente vai receber o verdadeiro ou falso para quando essa nossa função tiver tudo executado, ela estiver pronta. Então, o que que a gente vai fazer? Quando a nossa função tiver tudo pronto, depois desse for ter executado tudo, a gente simplesmente vai jogar um canal, o nosso channel aqui, e vai mandar uma mensagem para ele assim, ó. A gente vai setar aqui true para ele. Ou seja, a gente vai falar para o nosso canal, olha aqui, canal de comunicação. Eu tô pronto. Eu encerrei minha atividade. Então, fala que estou pronto e vou dar um close. Close em quê? Channel. Vou fechar esse canal porque eu não preciso mais me comunicar com esse canal. Ok? Terminei minha tarefa aqui. Vou mandar um true, falar que beleza, beleza, thread principal, eu estou pronto. E aí vou mandar um close channel, fechando meu canal. Aqui eu vou simplesmente na minha função main, o que que eu vou fazer? Vou pôr aqui channel, vou iniciar uma variável normal aqui que vai receber make e o tipo dela vai ser um canal booleano, que eu vou passar aqui como parâmetro para minha função, para minha GoRoutine. E aí, pessoal, tendo isso em vista, o que que eu vou fazer? Eu tiro esse time.sleep daqui. E agora o que acontece? Esse meu canal, depois que a minha GoRoutine for chamada, esse meu canal, o que que vai acontecer com ele? Ele vai ter qual é o feedback. Ele vai ter o feedback de pronto. A minha GoRoutine terminou. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou esperar aqui, ó, o meu channel me devolver verdadeiro. Eu vou esperar a saída do meu channel. Mas aqui eu estou simplesmente falando, beleza, estou esperando a tua resposta. Quando for verdadeiro, quando tu fechar o canal, eu posso prosseguir com as minhas atividades. E aí, então sim, eu vou dar uma Hello World. Se a gente executar aqui, então, perceba que agora ele vai esperar toda a execução dessa minha rotina para daí sim jogar uma Hello World, que é a minha outra tarefa. Se a gente, por exemplo, jogasse um Hello World aqui em cima,
Ele vai executar o Hello World, vai executar a minha Go Routine, que é outra tarefa que ele tem, sem travar nada, e depois no final joga a minha última tarefa aqui.